Fala aí, pessoal. Então, atendido a pedidos aí de alguns de vocês, a gente vai fazer aqui a resolução de algumas questões de queda livre e lançamento na vertical para cima e para baixo. Lembrando sempre, galera, que todo lançamento na vertical para cima, quando volta, ele volta em queda livre, tá? Então, basicamente, o que nós temos são os seguintes movimentos. Queda livre, pura e simplesmente, quando eu deixo um objeto cair, sem lançar ele para baixo, estou segurando um objeto e simplesmente solto ele. Isso é um movimento. Nós temos o lançamento para cima, lancei uma pedra para cima. Então, eu vou contar do momento em que eu lanço ela para cima até ela atingir a altura máxima. Isso é uma parte do movimento. E aí, quando ela volta, porque tudo que sobe tem que descer, não é isso? Quando ela volta em queda livre. A gente não pode esquecer isso. Todo lançamento para cima, ele só é um lançamento para cima, na vertical para cima, e quando volta em queda livre. Aí os problemas eles podem estar divididos em: eu posso analisar somente a subida, ou eu posso analisar a subida e a descida. Então, a gente tem que estar atento a essas duas possibilidades aí, no caso do lançamento na vertical para cima. E tem também um lançamento vertical para baixo, quando eu pego alguma coisa e jogo para baixo, atiro ela para baixo. Então, são basicamente quatro eventos, né? Considerando que o lançamento na vertical para cima, você pode analisar só a subida ou analisar a subida e a descida. Então, aí você vai ter as possibilidades, né? Aqui nós temos 9 questões para resolver bem tranquilas, que vão explicar bem, vão treinar bastante esses assuntos aí da queda livre e dos lançamentos na vertical. Então, primeiro, nós temos aí o seguinte: sabendo que um corpo leva 2 segundos para chegar ao chão após ter sido abandonado a uma altura h em relação ao solo, calcule a altura em que esse corpo foi abandonado em metros. Então, pessoal, a gente tem que primeiro saber aí o seguinte: quais são as informações dadas, né? Então, foi dado aí o tempo de queda, tá? 2 segundos. E o problema fala de que o corpo ele foi abandonado, né? Isso é uma informação importante, porque toda vez que aparecer essa citação nas questões, ela está evidenciando que se trata de um problema relacionado à queda livre, tá ok? Então, sempre que tiver essa expressão de um corpo abandonado, né, já sabe que está tratando ali de um problema de queda livre. O problema, ele não nos chama atenção para alguma gravidade diferente da que seja da Terra. Então, nessas condições, você vai admitir que a gravidade seja o valor da gravidade da Terra, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A gravidade é essa força que atua sobre todos os corpos, puxando todos eles em direção ao centro da Terra. Então, nós temos aí essa informação que ela fica para a gente, mesmo que o enunciado não nos ofereça, né? Aí você já vai subentender que seja esse valor. No caso, o problema está pedindo para calcular a altura em que esse corpo foi abandonado. A altura, pessoal, nas questões envolvendo o movimento na vertical, é representado pela letra H. Pode ser a letra H minúscula ou pode ser a letra H maiúscula, tá bom? Mas aí, só para que vocês saibam qual é a simbologia empregada. E aí nós temos uma fórmula para o cálculo da altura, que é essa daqui, ó. A altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E aí, meus nobres, se tem a fórmula e se tem todas as informações, cabe agora apenas a substituição dos valores, né? A gravidade é 10,
O tempo são 2 segundos, 2 segundos ao quadrado, dividido por 2, que é da própria fórmula. Aí nós teremos, vou fazer aqui para baixo, a altura vai ser igual a 10 vezes 4, porque é o 2 ao quadrado, né? Dividido por 2. Aí nós teremos 40 dividido por 2, que vai ser igual a 20 metros. Tranquilo isso aí, né? A questão toda é ter a fórmula, né? Pelo menos, eu vejo assim, né? A questão toda é você ter a fórmula. Tendo a fórmula, você resolve de boa. Aí aqui a resposta vai estar na letra A. Essa questão está com o gabaritozinho aqui, né? Gabarito e comentário. E aí está aí, ó. A resposta é igual a 20 metros. Vamos para a questão 2. Uma bola de basquete é abandonada, novamente, ó, essa dica aqui, ó, expressão abandonada, de uma altura de 5 metros em relação ao chão. Se essa bola estiver movendo-se em queda livre, qual será a velocidade da bola em quilômetros por hora imediatamente antes de tocar o chão? Galera, aqui tem algumas pegadinhas, né? Primeiro, ele te deu a altura, né, igual a 5 metros. Fala que a bola está em queda livre. Vou botar aqui um QL para a gente saber que se trata de queda livre. E ele pede para que a gente calcule a velocidade, sendo que essa velocidade ela tem que ser em quilômetros por hora, tá? Quilômetros por hora. Então a gente tem que ficar muito atento em relação às unidades de medidas nesse problema. Esse problema também está com as opções B e E repetidas, né? A letra B e a letra E são opções iguais. Então, eu já vou descartar aqui a letra E. E aí é menos uma opção para a gente estar trabalhando aqui nessa questão. Tá bom? Mas vamos lá, vamos pensar aqui. Como que eu posso calcular a velocidade? Tem uma fórmula na queda livre que é gravidade vezes o tempo. Essa fórmula aqui na queda livre, ela me dá como resposta a velocidade. Tá? No entanto, para calcular a velocidade através dessa fórmula aqui, eu precisaria do tempo, que eu não tenho. Não foi dada essa informação. O que foi dado foi a altura. Tudo bem, a gravidade eu sei que são 10 metros por segundo ao quadrado, considerando que ninguém vai jogar basquete em Marte, ninguém vai jogar basquete na Lua, vai jogar basquete na Terra. Então, a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, galera? O tempo não foi dado. Se o tempo não foi dado, meus nobres, nós vamos usar Torricelli, ok? Quando o tempo não é dado, Torricelli é usado. Quem lembra da fórmula de Torricelli? Torricelli, velocidade ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Essa fórmula, pessoal, de Torricelli, ela vem lá do MRUV. Né? Quem não se lembra aí tem que voltar nas aulas aí para poder revisar esse conteúdo, que é o MRUV. Tá bom? Na queda livre, o que vai acontecer? Vou até mudar a cor da minha caneta aqui para chamar bastante atenção. A velocidade inicial, pessoal, ela é sempre zero. Ok? Na queda livre, a velocidade inicial ela é sempre zero. Então, essa fórmula aí de Torricelli, quando a gente usa na queda livre, ela fica assim, ó, velocidade ao quadrado é igual. Velocidade inicial eu não preciso colocar, porque vai ser sempre zero. Então, vai ficar igual a 2 vezes. A aceleração é quando o movimento é na horizontal. Na vertical, quem é que entra no lugar da aceleração? É a gravidade. Certo? E a variação do espaço? A variação do espaço é a altura.
Na vertical, ela é a altura. Então, se eu quero descobrir a velocidade, esse quadrado que está aqui vai ter que ser jogado para o outro lado e ele vai vir na forma de raiz. Então, se eu quiser já dar uma de malandro, de bonzão, eu já faço assim, ó, a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. E aí, ó, velocidade vai ser igual... Nossa, o V ficou ridículo, né? Vai ser igual a 2 vezes gravidade 10, altura 5. Então, eu cheguei aqui, ó, velocidade vai ser igual a raiz quadrada, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 5, 100. Velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 100. Velocidade vai ser igual a 10. Agora, atenção. Velocidade igual a 10. 10 o quê? 10 metros por segundo. Ok? Por que metros por segundo? Por conta daquela situação que eu sempre chamo a atenção de vocês, que é a tal da coerência das unidades de medida. Lembra? Se a gente olhar para cada unidade de medida usada aqui na fórmula, o que a gente vai ter? A gente tem que a gravidade ela está em metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. A altura está em metros. Então, quando eu chego lá no resultado final da velocidade, a velocidade ela vai ter que estar em metros por segundo. E o problema, se vocês lerem novamente aqui no enunciado, ele pede a velocidade em quilômetro por hora. E aí, como é que a gente faz? Também já ensinei isso para vocês. Se está em quilômetro por hora, e quer passar para metro por segundo, como é que faz? A gente divide por 3,6, não é isso? Já falamos sobre isso. Lá no movimento retilíneo, né? E se é o caminho contrário? De metro por segundo para quilômetro por hora. Multiplica por 3,6. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu tenho o resultado em metros por segundo e eu quero passar ele para quilômetro por hora. Então, eu vou multiplicar por 3,6. 10 vezes 3,6. Isso aqui numa matemática bem simplesinha, bem tranquila, só andar com a vírgula, né? Vai dar 36 quilômetros por hora. Então, a nossa resposta está ali na letra C. Ok? Está aqui, ó. Essa questão também vai aparecer aí o gabarito com um comentáriozinho. Acabou ficando ali escrito em cima, né? Mas dá para entender. Gabarito letra C, aqui a aplicação da fórmula e no final fazendo a conversão para quilômetro por hora. Certo? Ó, dizendo aqui que usa Torricelli, tudo bonitinho. Tá bom? Vamos para a questão 3. Na questão 3, diz o seguinte: um objeto é abandonado, olha lá, novamente, queda livre. A certa altura, um objeto é abandonado a certa altura em relação ao solo, descrevendo um movimento de queda livre. Ele afirma de novo aqui que é queda livre. Admitindo que a aceleração da gravidade local seja de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, está na Terra, né? Qual é o tempo em segundos necessário para que esse objeto atinja uma velocidade de 108 km por hora? Novamente, nós temos um problema que vai jogar conosco em relação às unidades de medida, né? Porque ele deu aqui a medida da velocidade, que ele quer saber qual o tempo necessário para atingir, em quilômetro por hora. E a gente vai ter que converter isso aí para metro por segundo. Então, ó, converter 108 km por hora para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6, certo? 108 dividido por 3,6,
a matemáticazinha tranquila também de fazer, vai dar 30. 30 metros por segundo. Beleza. Então, eu quero saber o tempo. Quando o tempo não é dado, o que a gente faz? Utiliza Torricelli? Mas ele deu tempo? Não, não deu tempo. Ele deu... Ele quer saber a velocidade necessária. Ele quer saber o tempo necessário para chegar nessa velocidade. Então, vamos ver aqui. A gente tem aquela fórmula velocidade igual a gravidade vezes o tempo. Certo? Se a gente tem essa fórmula aqui, tempo em segundos, qual é o tempo em segundos? Ele me deu a velocidade 30, a gravidade eu sei que são 10, e eu quero descobrir o tempo. Aqui foi mais tranquilo. E aí, como é que a gente faz? Daqui vem para cá. Ó. 10t igual a 30. O 10 está multiplicando o t. Vou jogar aqui para o outro lado, dividindo. T igual a 30 sobre 10, que vai dar 3. Mole, mole esse. 3 segundos. Essa é a resposta. Vai estar aqui na letra C. Esse também tem o gabarito com um cálculozinho aí para vocês verem. Aqui mostrando a conversão. Né? Aqui o resultado final. Essa explicação aqui tem um errozinho aqui, ó, que aqui ele fala 107 quilômetros. Na verdade são 108, né? Só isso aqui, mas o resto está tudo certinho. Tá bom? Tranquila a questão, né? Vamos então para a questão 4? Então, olha só. Essa daí já apareceu até com a dica, né? Eu esqueci de acertar lá no slide, mas já apareceu com a dica aqui, né? A fórmula que a gente vai usar. Mas não tem problema, vamos ver. Um corpo é abandonado a 80 metros do solo. Opa, ele me deu a altura. Ele me deu a altura. Pronto. Altura de 80 metros. Ele me deu a altura. Sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o corpo estando livre de forças dissipativas, então, ó, não tem nada atrapalhando a queda desse objeto, e ele já disse aqui que ele é abandonado, então eu já sei que é uma queda livre. Tá? Determine um instante e a velocidade que o móvel possui ao atingir o solo. Então, vamos lá. Então, eu quero saber o tempo, né? Instante é a mesma coisa que tempo. E a velocidade com que o móvel atinge o solo. Para calcular o tempo de queda, a fórmula já está aqui, né? Já foi dada a dica. Então, deixa eu limpar aqui um pouco o espaço. Eu vou anotar de novo aqui minha altura. 80 metros. É a altura da queda. E aí eu vou fazer o cálculo aqui embaixo mesmo. O tempo de queda, está ali a fórmula, né? Vai ser dado pela raiz quadrada de 2 vezes a altura. Aí eu já vou substituir logo, a altura é 80, dividido pela gravidade, né? G, gravidade. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar raiz quadrada de 160 dividido por 10. E aí eu vou cortar 0 com 0. Vai ficar raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Né? Então, 4 segundos é o tempo de queda desse corpo. Tá? Mas, além disso, também pede a velocidade com que o móvel atinge o solo. E a velocidade é dada por gravidade vezes o tempo. Certo? Se eu tenho ali o tempo de queda, para eu achar a velocidade com que o móvel atinge o solo, é só eu colocar aqui. Velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. Primeiro calculou o tempo.
Está aqui, 4 segundos. Agora, para achar a velocidade, basta multiplicar pela gravidade. Gravidade são 10 vezes 4. Então, esse corpo ele atinge o solo com a velocidade de 40 metros por segundo. Muita atenção sempre às unidades de medida, tá, galera? Unidade de medida faz a diferença danada. Bom, pessoal, então vamos aqui fazer a questão 5 agora. A questão 5 fala: um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Isso aí, fato. O gato lá no muro, descansando, às vezes cai e não se machuca. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Então, ó, informação dada aqui é que para que o gato não se machuque, a velocidade máxima com que ele pode tocar o solo nessa queda é uma velocidade de 8 metros por segundo. Ok? Está aqui, ó, 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda para que o gato nada sofra deve ser... Então, na verdade, o problema ele quer descobrir a altura máxima. Ou seja, qual é o limite de altura para que o gato, numa eventual queda, não atinja o solo com uma velocidade superior a 8 metros por segundo. Então, ele quer saber a altura, me informou que a velocidade máxima com que o gato pode atingir o solo é de 8 metros por segundo. Eu sei que gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E sei também que a velocidade inicial na queda livre, ela vale 0. E aí o que acontece? Eu posso pensar na equação de Torricelli, que diz... Deixa eu colocar uma caneta de outra cor aqui, para dar destaque. Um vermelhão. Que diz o seguinte: velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. O que o problema quer saber é justamente essa altura aqui. Porque a velocidade foi dada. É a velocidade máxima com que o gato pode atingir o solo. 8. A velocidade inicial na queda livre, quanto que é a velocidade inicial na queda livre? Sempre vale 0, então ela vai sumir. E aí a gente volta com 2 vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura, que é o que eu quero descobrir. Vou aqui para cima aqui, ó. Esse cantinho aqui, porque eu acho que lá embaixo vai aparecer a questão 6. Então, se eu inverter todo mundo aqui, 2 vezes 10 vai dar 20. 20H. Eu fiz a multiplicação e já inverti, pessoal? É igual 8 ao quadrado, 64. H vai ser igual 64 sobre 20. 64 sobre 20, que é igual a 3,2 metros. 3,2 metros. Essa é a resposta do problema. Ok? Deixa eu ver se a questão aqui já apareceu até a dica aqui da forma que a gente iria usar. Deixa eu ver se a questão 6 está... Não, está no próximo slide. Beleza, melhor. Diz o seguinte: um ponto material lançado verticalmente para cima atinge a altura de 20 metros. Qual a velocidade de lançamento? Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o que acontece, pessoal? Muitas coisas podem ser ditas aqui. Primeiro de tudo, se o lançamento é para cima, a gente vai considerar a gravidade menor que 0. Ou seja, a gravidade negativa. Isso é um combinado que a gente fez aí durante as explicações.
E ele disse ali que atingiu uma altura de 20 metros. Ou seja, lançamento para cima atingiu essa altura. Então, essa foi a altura máxima, né? Eu vou botar um max aqui, ó. Altura máxima, 20 metros. E é aquela história, né, pessoal? Para que o lançamento seja feito para cima, ele tem que ter obrigatoriamente uma velocidade inicial diferente de zero. Porque se a velocidade inicial for zero, ele não vai ser lançado para cima, né? Então, essa é a grande diferença aí a ser analisada do lançamento vertical para cima, do lançamento vertical para baixo, para a queda livre. Na queda livre, a velocidade inicial ela é zero. Tá? Mas nos lançamentos, não. Nos lançamentos, a velocidade inicial, ela obrigatoriamente, ela tem que ser diferente de zero. E aí, o que ele está querendo que a gente faça? Qual deve ser essa velocidade de lançamento? Justamente a velocidade inicial. Eu sei que quando um objeto atinge a altura máxima, isso aí é uma informação importante, tá? A velocidade é igual a zero. Tá? Quando um objeto é lançado para cima e atinge a velocidade máxima, a velocidade, naquele momento, ela é igual a zero, porque é o momento que ele vai mudar o sentido, ele vai começar a descer. Ele foi lançado para cima, aí ele vai diminuindo a sua velocidade, até que chega um ponto que a sua velocidade fica zero, e aí ele começa a descer, ganhando velocidade de novo. Entendeu? Então, a gente precisa ter esses entendimentos aí, esses conceitos, né, essa teoria para poder desenvolver aqui nos cálculos. E aí, pensando sempre no MRUV, eu posso aplicar aqui a fórmula de Torricelli. Né? Velocidade ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes, mais não, é lançamento para cima, então é menos. Viu, pessoal? Lançamento para cima é menos. Menos a gravidade, 2 vezes. Ah, doido, estou errando a fórmula. Menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Vai. Caneta. Aqui. 2 vezes 2 de H. 2 vezes a gravidade vezes a altura. Beleza. O objetivo é a velocidade inicial, a velocidade de lançamento. Eu sei que essa velocidade aqui, que foi a velocidade que ele atingiu a altura máxima, vai ser zero. Zero ao quadrado vai ser zero mesmo, né? Mas a velocidade inicial é o que eu quero descobrir. Vou manter aqui, ó, velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura, que vale, no caso, a altura máxima que ele atingiu, foi 20, né? E aí, jogando aqui para um lado e para o outro, a gente vai chegar nesse ponto aqui, ó. Velocidade inicial ao quadrado igual 400. Vai ficar positivo mesmo, tá, pessoal? Não estou errando, não. É porque na hora eu estou fazendo direto. Se tiver dúvida aqui, depois fala comigo no privado. É porque eu joguei aqui para um lado e para o outro, né? Isolei o V0, a velocidade inicial, e aí esse valor aqui que está negativo, ele vai atravessar o igual, vai acabar ficando positivo. E aí a velocidade inicial vai ser igual a raiz quadrada de 400, que é igual a 20. 20 metros por segundo, que é a resposta do nosso problema. Foi a velocidade inicial para esse objeto ser lançado para cima. Tá? Ver se vai aparecer ali a colinha para a gente. Apareceu aqui, tá vendo? Eu coloquei de um jeito para que as fórmulas aparecessem. Aí tá aqui. Essa daqui é a Torricelli, que está aqui atrás. Aqui, ó. Bom? Vamos na questão 7. Ih, rapaz, eu risquei em cima da questão 7. Vamos ver se dá para a gente entender aqui. Ó. Um objeto cai do alto de um edifício gastando 7 segundos na queda.
calcular com que velocidade atinge o solo. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele me deu tempo de queda. Tempo de queda igual a 7 segundos. Eu tenho a gravidade que vale 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer o quê? Calcular a velocidade que atinge o solo. Velocidade, tá ali. É o que eu quero descobrir. Aí a gente tem que pensar nas possibilidades que a gente tem, né? Em se tratando de lançamento, o tempo de voo, a gente tem o tempo de voo, a gente tem o tempo de queda, a gente tem o tempo de subida, tá? Calcular com que velocidade. Só que o que acontece, galera? Olhando aqui o enunciado, um objeto cai do alto de um edifício. Quando um objeto cai do alto de um edifício, ele cai em queda livre, não é isso? Um objeto cai em queda livre. Então, essa questão aqui, ela não é uma questão de lançamento, ela é uma questão de queda livre. Então, vou botar um QLzão aqui. Ó. E aí, nesse caso, meus nobres, ficou mais fácil o problema. Queda livre é mais fácil. Se ele quer saber velocidade em que atinge o solo e ele deu o tempo, velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. Então, vai ser 10 vezes 7. 70 metros por segundo. Ficou mais fácil. Quando é queda livre, é mais tranquilo. 70 metros por segundo. Ok? Essa é a questão de número 7. Vamos agora à questão de número 8. Espero que não tenha... Aqui, ó, a dica da fórmula que vai ser usada, né? Mas já foi agora. Questão 8. Ótimo, não risquei em cima. De uma ponte, deixa-se cair uma pedra que demora 2 segundos para chegar à superfície da água. Presta atenção. De uma ponte, deixa-se cair. Não disse que foi lançada, que foi atirada, que foi jogada. Eu peguei a pedra e soltei. Deixei ela cair. Tá? E essa pedra ela leva 2 segundos para chegar à superfície da água. Sendo a aceleração local da gravidade igual a 10 metros por segundo, determine a altura da ponte. Novamente, nós temos um problema de queda livre. Então, vou botar um QLzão aqui, ó. Queda livre. E ele está pedindo a altura. A altura, pessoal, a altura na queda livre é GT ao quadrado sobre 2. GT ao quadrado sobre 2. G, gravidade 10. T, tempo ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Dividido por 2. Isso vai dar 10 vezes 4. Dividido por 2. 10 vezes 4 vai dar 40. 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 metros de altura. Essa questão aqui é parecida com a questão 1, se eu não me engano. Parecida com a questão 1. Depois, se vocês compararem a questão 8 e a questão 1, vocês vão ver que elas são bem parecidas. E agora vamos à cereja do bolo, a questão 9, que é uma questão de gráfico, né? Aqui também, ó, aparecendo a formulazinha para poder auxiliar na solução, mas no caso a gente já resolveu. Questão 9 é uma questão de gráfico, né? A cereja do bolo. Tá aí, ó. A velocidade de um projétil lançado verticalmente para cima. Aqui, ó. Então, não é uma questão de queda livre. Varia de acordo com o gráfico da figura. Então, o gráfico da figura está aqui. Determine a altura máxima atingida pelo projétil. Então, o objetivo é saber a altura máxima. Então, vou escrever aqui, ó, a altura máxima, interrogação, só para a gente saber que é isso aqui que é para descobrir.
considerando que esse lançamento se dá em um local onde o campo gravitacional é diferente do da Terra. Olha que informação importante. Ó. O campo gravitacional é um campo gravitacional diferente do campo gravitacional da Terra. Tá, e aí? Mas quanto que é esse campo gravitacional? Eu não sei. Eu sei que ele é diferente do da Terra. Mas quanto que ele é, eu não sei. Então, vou botar aqui também um ponto de interrogação. Essa questão eu posso resolver de duas maneiras. Eu posso, para descobrir a altura, usar a fórmula de Torricelli, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. E aí, no caso, como é um lançamento para cima, é menos 2 vezes a altura vezes a gravidade. 2 vezes a gravidade vezes a altura. A ordem tanto faz, né? Só que, para eu usar a Torricelli aqui, o que vai acontecer? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui para mostrar para vocês. A velocidade na altura máxima, eu sei que é 0, né, galera? Lançamento na vertical, quando o corpo atinge a altura máxima, a velocidade é 0. A velocidade inicial, o problema me deu aqui no gráfico. Ó. Aqui, ó, que foi a velocidade de lançamento, 20 metros por segundo. Aí menos 2 vezes a altura. Eu não tenho... gravidade. G é gravidade. 2 vezes a gravidade. Eu não tenho a gravidade. Eu não tenho. A altura é o que eu quero descobrir. Então, eu fiquei com duas incógnitas aqui. A gravidade que eu não tenho e a altura, que é o que o problema está querendo descobrir. Então, sair por Torricelli aqui nesse momento, sem ter a gravidade, não dá. Mas se eu tivesse a gravidade, daria para resolver. Então, eu preciso buscar o valor dessa gravidade. Esse campo gravitacional que é diferente da Terra. Como que eu posso calcular ele? Existe uma fórmula para o lançamento na vertical para cima, que é a do tempo de subida. A fórmula é essa aqui, ó. Tempo de subida é igual a velocidade inicial dividido pela gravidade. Essa é a fórmula. Aqui, tempo de subida está sobre 1, né? Então, se eu fizer um cruz-credo aqui, que é aquela multiplicação cruzada, o tempo de subida vai multiplicar a gravidade. Se eles vão um multiplicar o outro, eu posso trocar eles de lugar sem prejuízo na fórmula. Então, eu ficaria com essa fórmula aqui. Ó. G é igual a velocidade inicial dividido pelo tempo de subida. Opa, espera aí. Velocidade inicial eu tenho, são 20. O tempo de subida eu também tenho. O gráfico está me dizendo isso aqui, ó. Foi o tempo necessário para atingir a altura máxima. Como é que eu sei que esse ponto aqui é a altura máxima? A velocidade ela é igual a 0. Aqui, ó. Então, quando a velocidade ficou igual a 0, o tempo é igual a 5. Então, velocidade igual a 0, o tempo foi igual a 5. Ah, então, espera aí. Esse foi o tempo que ele levou para subir até atingir a altura máxima. Esse é o tempo de subida, que é justamente o denominador que vai entrar aqui na nossa fórmula. 5. Tá? E aí, 20 dividido por 5, 4 metros por segundo ao quadrado. É a gravidade a qual esse gráfico aí está retratando o fenômeno. Opa, descobri a gravidade? Se eu descobrir a gravidade, eu posso jogar aqui na fórmula de Torricelli para descobrir a altura, porque o objetivo do problema, aqui, ó, é descobrir a altura máxima. Esse é o objetivo do problema. Então, agora, eu vou apagar ali os riscos que eu fiz em cima da gravidade, porque eu agora tenho a gravidade. E aí, substituindo o que eu tenho, vamos ver aqui, ó, a velocidade. Velocidade na altura máxima eu sei que é 0. Então, vai ficar aqui, ó, 0 ao quadrado. Igual
A velocidade inicial. A velocidade inicial, o gráfico me deu 20 ao quadrado. Menos 2 vezes a gravidade, que eu agora sei que são 4, vezes a altura, que é o que eu quero descobrir. Acabou o problema, né? Dá para resolver direto aí. Vai ficar... vou fazer direto, tá? Se tiver dúvida, me chama no privado. 2 vezes 4 vai dar 8. Então, 8H igual a 400, que é o 20 ao quadrado. Então, o H vai ficar igual a 400. Se tiver dúvida, pessoal, aí no cálculo que eu fiz direto, fala comigo, tá? Dividido por 8. O 8 estava multiplicando, vem para cá dividindo. E aí eu chego ao valor da minha altura de 50 metros por segundo. 50 metros só, Roberto. É a altura, não é a velocidade. Tá vendo como que unidade de medida é importante? Só 50 metros, tá? Porque é altura. Ok? Agora eu vou mostrar uma outra forma de você resolver esse problema que eu particularmente acho mais fácil. Para eu apresentar essa outra forma, eu vou limpar toda a tela e a gente vai olhar para o gráfico. Esse gráfico é um gráfico velocidade em função do tempo. Quando eu tenho esse gráfico, velocidade versus tempo, tá? A área da figura geométrica que se desenha vai ser a altura. A altura vai ser a área desse triângulo retângulo que está aqui, ó. Ou seja, se eu calculo a área da figura, que ali no caso é um triângulo, eu vou ter um valor que vai ser numericamente igual, isso aqui é um N, tá, pessoal? Numericamente igual à altura. E aí, como é que eu calculo a área dessa figura aqui? Bom, primeiro eu vou trazer aqui um rascunho dessa figura. É um triângulo retângulo. Espero que todos consigam ver isso ali. Aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 5. A área dessa figura geométrica é dado por base vezes a altura dividido por 2. Tá? Lembrando que essa altura aqui não é a altura da queda, é a altura da figura, tá? Não confunda as coisas. E aí, então, eu vou multiplicar 20 vezes 5. Um ali é base, o outro é a altura. Qual é qual, pouco importa. Nesse momento aqui, só para calcular a área. Vou multiplicar um pelo outro. Dividido por 2. 20 vezes 5, 100. Dividido por 2, 50. Mesmo resultado que nós encontramos na maneira de resolução vista anteriormente. 50 metros aqui, né? Não posso esquecer a unidade de medida. Ah, professor, qual maneira que eu vou usar para resolver a questão? Você escolhe, tá? Você escolhe. Eu vou também mandar a foto da resolução dessas atividades. Então, vocês vão ter o vídeo de resolução, vocês vão ter a foto com as questões resolvidas, tá? E espero que isso daí tenha ajudado a vocês a entender um pouquinho mais sobre queda livre e lançamento na vertical, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.